Pronto, vamos continuar. Tá? Portanto, penso que toda a gente conhece o programa Erasmus+. Podemos ter até aqui alguns estudantes que já tenham participado no programa Erasmus antes de terem ingressado no ensino superior. Alguém já participou em alguma atividade do programa Erasmus antes? Não? Porque as regras são um bocadinho diferentes. Embora o programa Erasmus se dirija aos vários setores do ensino, as oportunidades que existem em cada um destes setores e os valores das bolsas são completamente diferentes. E então, alguns poderiam achar estranho depois quando eu falasse dos valores das bolsas, porque no ensino secundário ou no ensino profissional, o valor da bolsa por uma atividade do género é muito mais elevado do que é no ensino superior. Isto é para dar mais motivação aos estudantes mais jovens a participar no programa. Portanto, poderiam achar estranho essa situação, no entanto, como não é o caso, aquilo que eu vou dizer é só aplicável ao ensino superior e, portanto, não haverá qualquer dúvida aqui em relação a esse tipo de diferença. Uma pergunta muito importante, que é onde tudo começa: quem é que pode concorrer? Quem é que pode participar neste tipo de atividades? Para vocês poderem participar, têm que estar oficialmente registados num curso de um dos estabelecimentos de ensino da SESP. Portanto, têm que estar oficialmente registados num curso de ensino superior, ou um STEP, aqui na instituição, ok? Não podem estar a fazer unidade de bolsas, não podem estar naqueles planos em que fazem um programa, umas unidades de um programa e depois têm equivalência mais tarde. Têm que estar oficialmente registados no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, de fisioterapia, de enfermagem, osteopatia, outro curso. Têm que estar oficialmente registados, ok? A outra coisa que é importante vocês saberem é que é permitido fazer um estágio pós-curso. Depois de terminarem o vosso curso, vocês podem adicionar ao vosso currículo mais uma experiência Erasmus. E cada estudante tem, então, 12 meses de mobilidade para gastar durante o seu ciclo de estudos, mais 12 meses após concluir o programa, certo? Aqui no Politécnico é muito habitual, na enfermagem e na fisioterapia, fazerem a mobilidade apenas no último ano de curso. E por isso aquilo que vocês vão fazer é uma parte do estágio anual na fisioterapia e na enfermagem um ou dois estágios daqueles que vocês têm vários, não é? Porque agora são especializados. E, portanto, podem ir fazer só estágios de opção, podem fazer estágios de opção mais geriatria ou pediatria. Pronto, isso depois vai ser discutido com os coordenadores, porque vai depender do grupo em que vocês integrarem. Como sabem, vocês são divididos em grupos e depois os grupos rodam por serviços, de modo a que não estejam todos a fazer pediatria ao mesmo tempo, estão sempre intercalados, e, portanto, o período em que vocês saem normalmente é segundo semestre, mas poderá ser em janeiro, ou poderá ser em fevereiro, ou maio, abril. Por exemplo, agora temos duas meninas que já estão a realizar mobilidade e temos uma outra que só vai iniciar em abril. Portanto, vai depender o início da mobilidade, o período que vocês vão ficar em mobilidade, vai depender dessas questões. Na fisioterapia estão definidos 3 períodos de saída. Como temos muitos estudantes a concorrer, não podemos ter, de repente, 60 alunos fora da instituição, porque não temos alunos para colocar nos locais de estágio portugueses com quem temos acordo. E então está definido que podem sair 10 alunos de cada escola, portanto, 10 daqui e 10 de Gandra. 10 saem no período de outubro a dezembro, nós depois vamos definir as datas. Outros 10 vão sair de janeiro a março e outros 10 vão sair de março a maio. E, portanto, temos fora 20 estudantes no total de fisioterapia, 10 daqui e 10 da outra escola, ok?
Estes períodos, portanto, vão ser definidos, as datas exatas vão ser definidas depois pela coordenação do curso, porque tem a ver com a planificação que fazem dos estágios cá em Portugal, e as datas vão ser mais ou menos as mesmas, e o período de mobilidade será mais ou menos 2 meses. Nunca poderá ser menos do que 2 meses, porque não é elegível, como vocês vão ver, ok? Portanto, em termos de durações, 2 meses é o mínimo para mobilidade Erasmus, 2 meses em estudos ou em estágio. Vocês vão ver daqui a um bocadinho que existem diferenças entre estas duas modalidades, estudos ou estágios, e vocês dizem, mas eu vou fazer estágio, não vou fazer estudos. A unidade curricular que vocês vão fazer é uma unidade de estágio, portanto não deixa de ser uma unidade de um plano de estudos numa instituição estrangeira. E então vocês podem ir na modalidade de estudos ou na modalidade de estágio curricular. Okay? Qual é a diferença? Documentação de apoio e o valor da bolsa. E depois, especificamente, o tipo de local para onde vocês vão. Okay? Portanto, perguntam-me assim, mas então se na modalidade de estágio o valor da bolsa vai ser superior, porque é que eu hei de ir na modalidade de estudos? Mais vale ir na modalidade de estágio. Vocês vão ver que no formulário das vagas a concurso, as melhores universidades não têm vagas de estágio, têm vagas de estudo. Por exemplo, a enfermagem em Barcelona só tem vagas de estudos. Okay? Isto significa que quem vai para Barcelona vai fazer uma unidade curricular de estágio que é equivalente à vossa. Okay? Vão fazer exatamente o mesmo, mas o valor da bolsa vocês vão ver que é bastante diferente. E isso vai pesar na decisão das vossas opções. Porque se tiverem dificuldades financeiras, é melhor optarem pelas vagas de estágio. Se não tiverem dificuldades financeiras, o ideal é apostar numa universidade que, em termos de prestígio, dê mais valor ao vosso currículo. É aí que está a diferença. E, portanto, depois, se vocês tiverem dúvidas, nós podemos esclarecer especificamente para cada curso nas reuniões na sala Zoom que vamos abrir na próxima semana, de manhã. Esclarecemos especificamente cada estudante em função das suas dúvidas, se é uma cidade muito cara, se o valor da bolsa vai cobrir as despesas, se não vai. Ajudamos a esclarecer especificamente essas questões. Está bem? Existe também a possibilidade de fazer o estágio extracurricular ou durante o curso ou pós-curso. Vocês poderiam acumular aqui 2 experiências internacionais. Poderiam fazer um estágio de 4º ano e depois poderiam fazer o estágio pós-curso, desde que a duração total desses 2 estágios não ultrapasse os 12 meses. Portanto, se puderem somar estas 2 experiências internacionais, ainda melhor, porque acaba por ser mais diferenciador em termos de currículo, ok? A única questão aqui que devem ter em conta em relação aos estágios extracurriculares durante o curso, é que, em termos de regras Erasmus, um estágio Erasmus só é elegível se tiver 60 dias no mínimo. E vocês não têm 60 dias, a não ser que comecem o estágio 15 de julho e terminem 15 de setembro e comecem as aulas 16 de setembro, não faz 2 meses. Há muitos estudantes que pedem para fazer estágios extracurriculares de 2, 3 semanas, mas não é elegível. Okay? Para ser elegível, mesmo o extracurricular, tem que ter a duração mínima de 2 meses. Existe também a possibilidade de participarem nos esquemas de mobilidade mista. Para a fisioterapia ainda não tivemos nenhum programa deste género, mas para a enfermagem já tivemos, que chamam-se os Blended Intensive Programs. Estes Blended Intensive Programs implicam mobilidade física e mobilidade virtual. Significa que os estudantes vão ter algumas atividades que são online. Aulas, trabalhos de grupo, algum tipo de tarefa que tenham que completar antes e ou após. Pode ser só antes, pode ser só após, pode ser nas 2 alturas. E depois tem um período de mobilidade física, normalmente de 1 semana, 5 dias, de deslocação à instituição organizadora e, portanto, permanecem lá durante esse período de 5 dias, estão em trabalho com estudantes das várias instituições parceiras e, por isso, é também uma excelente oportunidade para participar neste tipo de programas, para quem não gosta de programas com duração muito longa. É um programa completamente diferente de ir fazer um estágio a um hospital ou uma clínica. Okay? É um programa que normalmente trabalha um tema e esse tema vai ser explorado sob diversas formas, com aulas práticas, laboratório, simulações. Tem também uma parte cultural, portanto, existem algumas excursões ou visitas ou atividades mais lúdicas, digamos assim, a todos os estudantes. Os valores da bolsa são diferentes, mas existe suporte financeiro para este tipo de mobilidade.
e normalmente quando ele não chega, a CESP, para que os estudantes possam participar, assume o excedente das despesas. Okay? Daqui a um bocadinho já vamos falar sobre o apoio financeiro para este tipo de programas. Nós costumamos participar num programa que é multidisciplinar e que cruza a área da enfermagem e das ciências forenses. E, portanto, em março nós levamos 5 estudantes da enfermagem daqui, 5 estudantes da enfermagem da outra escola e 10 estudantes de ciências forenses a uma escola em Bruxelas para trabalharem um bocadinho as questões da intervenção em situações de catástrofe, a primeira abordagem à vítima, os cuidados que têm que ter e depois o impacto que isso tem nas perícias forenses posteriores. E, portanto, é um programa extremamente interessante. Só abrimos candidaturas para esses programas quando eles vão surgindo e, portanto, eles normalmente são direcionados já a um ano específico do curso. Os estudantes têm que dominar inglês, porque vai ser a língua de trabalho, e, portanto, abrimos candidaturas específicas para aquele Blended Intensive Program e são então selecionados esses estudantes para participarem. Brevemente, vamos realizar este programa misto, outra vez, de enfermagem e ciências forenses, e vai ser na Holanda, ok? Países Baixos. Desculpa. Existem também estas possibilidades para doutorandos recém-diplomados em pós-doutoramento, portanto, estas mobilidades que vocês estão a ver aqui de 5 dias ou de 5 a 30 dias, 2 a 2 meses, só é permitido para estes grupos, não é permitido para a mobilidade habitual durante o curso. E depois temos aqui uma questão muito importante, que é para onde é que eu posso fazer o meu estágio. A seguir falamos dos países, aqui vou falar especificamente do local. Mobilidade de estudos só pode ser realizada numa universidade, certo? Porque, basicamente, o que o estudante vai lá fazer é a unidade curricular de estágio, no caso, outros cursos iriam fazer um bloco de unidades curriculares mais teóricas. E, portanto, mobilidade de estudos só é feita naquela universidade. Numa universidade, daquele documento que nós publicamos ontem no site da CESP, que eu posso mostrar depois no fim, com Universidade de Vagas a Concurso. Para vocês fazerem mobilidade num destes locais, têm que ir a essa lista e colocar nas vossas 4 opções do formulário de candidatura 4 instituições que constem especificamente da tabela de fisioterapia de Valdoado ou enfermagem de Valdoado. Porque, como nós somos CESP e integramos 2 cursos em 2 escolas diferentes, nós não temos acordos para uma escola diferentes dos acordos da outra. E então, os acordos são gerais, com a CESP, e o que nós fazemos anualmente é dividirmos umas universidades, aliás, separamos umas universidades vão para Valdoado, outras vão para Gandra. E depois, no ano seguinte, trocamos, digamos assim. Portanto, para não ser sempre as mesmas universidades para os mesmos locais. Neste momento da candidatura, vocês só podem concorrer às universidades que aparecem na lista para Valdoado. Portanto, vocês vão ver na tabela que existe, por exemplo, a Universidade de Valência e tem um tracinho. Significa que as vagas foram para o outro lado. Elas têm acordo. Nós temos acordo com aquela universidade para a fisioterapia ou para a enfermagem, mas ela não está para aqui, para Valdoado. Depois de saírem os resultados, fazerem trocas por multas, se as vagas do outro lado estiverem disponíveis, vocês podem pedir para ocupar aquelas vagas que estavam disponíveis. Está bem? Mas só depois desta fase toda. Neste momento, para não perderem uma vaga, uma das opções, que são 4, não coloquem nenhuma opção da escola, da outra escola, porque essa não vai contar. Nós não vamos colocar nessa opção. E, portanto, foi uma opção que foi à vida. Vocês podem ficar em 4 instituições, passam a poder ficar só em 3, e uma foi à vida e pode chegar à vossa vez. Já são aquelas 3 instituições ocupadas e vocês ficam de fora simplesmente porque não têm a 4ª opção. Ok? Na mobilidade para estágio, os estudantes podem concorrer para universidades que tenham as vagas de estágio. Lá está, são diferentes das que têm vagas de estudos. O valor da bolsa vai ser mais alto, como eu vos vou mostrar à frente. E, portanto, eu posso ter 2 alunos em Valência a fazer exatamente o mesmo tipo de estágio. Um foi pela Universidade de Valência, que é a pública, que só aceita mobilidade de estudos, e outra foi pela Católica de Valência, que aceita mobilidade de estágio. E então, estes 2 alunos, por acaso, até se encontram no mesmo hospital, no mesmo serviço, mas estão em instituições diferentes. Mas um vai com 400 euros de bolsa e o outro vai com 550. Okay? Portanto, isto pode acontecer, por isso é que eu digo. Agora, em termos de ranking da Universidade de Valência, de um modo geral, é mais bem
conotada, digamos assim, do que a Católica de Valência. E, portanto, alguns alunos preferem mesmo assim ir por Valência do que ir pela Católica de Valência. Para além disso, por exemplo, o Governo Regional está a cortar um bocadinho o acesso aos estágios em hospitais públicos às universidades privadas e, portanto, a Universidade Pública de Valência provavelmente poderá colocar-vos num hospital mais central, maior, com melhores condições, e a Católica poderá ter que vos pôr num hospital mais pequenino, ou privado, ou até nas redondezas. E, portanto, esse tipo de questões deve influenciar a vossa decisão ao colocar as opções. Okay? Mobilidade de estágio pode ser feita ainda diretamente em locais de estágios. Portanto, clínicas, hospitais, centros de reabilitação. Portanto, o acordo pode ser feito diretamente com o local de estágio. Só que nós temos aqui uma questão muito importante, que é, estes locais não atribuem créditos ECTS. E se o estágio é curricular, vocês quando vierem, nós temos que converter o que vocês fizeram em créditos. Porque senão chegam aqui e têm que fazer mais 2 meses de estágio para poderem terminar o curso. E então, para os estágios curriculares, o que tem que ser feito é um processo extra de validação do local de estágio e da pessoa que vos vai orientar, no sentido de reconhecer toda a metodologia que vai ser utilizada na vossa orientação, no vosso acompanhamento, e no final nós possamos converter as horas que fizeram de avaliação em créditos e uma classificação para depois entrar na média final do vosso estágio de 4º ano, isto na fisioterapia. Okay? Não é tão comum na enfermagem, se bem que já tivemos uma menina aqui de Valdoá que foi fazer um estágio destes ao Hospital do Luxemburgo. E foi feito o mesmo trabalho, tem que ser recolhida uma série de informação dos locais, dos mentores, e depois essa informação vai aos órgãos superiores para ser validada. E então, os órgãos superiores dizem ao gabinete, olha, este local reúne condições para ser um local de estágio curricular. Se vocês forem ver a nossa página, já publicamos os locais, entretanto vamos enviar por e-mail, nós já temos uma lista bastante grande para a fisioterapia, de locais que foram sendo propostos. Portanto, esses locais estão validados, já temos, sei lá, para cima de 50, 60 locais, não faço ideia, e, portanto, neste momento nós estamos a dar prioridade aos locais que estão validados, porque este processo de validar um novo local é muito complicado, demora muito tempo. Os locais em França não gostam da abordagem que nós normalmente fazemos, de pedir certificados, de pedir cópias de diplomas, e, portanto, nós vamos dar prioridade a estes locais. E são estes locais que devem aparecer nas vossas 4 opções. Ok? No formulário de candidatura, mais uma vez, têm 4 opções para colocar as instituições para onde querem ir. 4 opções por ordem de preferência. E as instituições que têm que estar nestas 4 opções têm que estar na nossa lista de locais. Porquê? Como eu disse, vai haver uma limitação do número de estudantes que pode sair. E eu não vou validar um local novo para um estudante que não vai estar selecionado para isto. E, portanto, não importa se vocês querem propor um local novo ou não, nesta fase, porque simplesmente não é relevante. Vocês primeiro têm que conseguir uma colocação nas vagas que estão a concurso. Como eu disse, vão sair 30 estudantes desta escola de fisioterapia. No caso da enfermagem, penso que estão aprovadas 10 com bolsa. Estes 30 da fisioterapia não têm os 30 bolsa. Se vocês virem o documento das vagas, nós lá definimos, podem sair 10 em cada período, mas no total só podem sair 30. Mas destes 30, nós só vamos dar 14 bolsas. Só os primeiros 14 é que podem ir com bolsa. Este número depois vai aumentando, porque depois, por exemplo, às vezes na enfermagem não temos tantos candidatos, e as vagas de bolsa passam para a fisioterapia ou passam para os cursos que tiverem mais candidatos. Okay? Neste momento, dos 30 que nós temos em mobilidade, que vamos ter em mobilidade, há um grupo que ainda vai sair agora a 3 de março, nós temos 24 ou 26 com bolsa. Portanto, imaginem, já quase têm uns 30. E, portanto, as bolsas vão subindo bastante. Mas é isto que vocês têm que ter noção. Aquilo que nós dizemos no formulário de universidades e vagas a concurso diz podem sair 10 alunos em cada período. Mas depois diz vagas com bolsa, 14. Ok? Portanto, os primeiros 14 vão ficar colocados com bolsa. A partir do 15º até ao 30º vão ficar colocados sem bolsa. Depois o estudante vai decidir se mantém a sua opção de ir ou não.
ok? E eu não recomendo que desistam logo, porque, como eu disse, às vezes vamos trazendo bolsas dos outros cursos e, portanto, vamos começar a dar mais uma, mais duas, mais três e a dada altura já têm bolsa. Agora, o local para onde vocês concorrem também tem um bocadinho a ver com esta vossa gestão. Se vocês forem concorrer para um sítio muito caro e depois ficam sem bolsa, foi a vossa opção. Portanto, já têm que contar com esta hipótese de terem ou não terem bolsa. Na enfermagem, nós não temos limite máximo de estudantes que pode sair, porque normalmente não temos muitos estudantes em mobilidade, e por isso aquilo que vocês veem no formulário das vagas é 10 vagas com bolsa. E, portanto, 10 vagas, e depois nós temos vagas para estágios curriculares e temos vagas para estágios extracurriculares. Significa que se ninguém concorrer a estágio pós-curso, vamos ter 10 mais 2, e aqui vamos ter 14 mais 2, já são 16. Agora, se alguém concorrer a estágio pós-curso, vai buscar uma destas bolsas que eu falei. Se não forem, se não tivermos candidatos para os estágios pós-curso, essas vagas já são automaticamente convertidas para vocês. Portanto, primeiro há uma transição destas vagas dentro do próprio curso, depois dentro do próprio estabelecimento de ensino e só depois é que trocam, por exemplo, para outra escola do grupo. Ok? Em relação a estes locais novos, como eu já disse, nós temos neste momento locais validados numa região bastante ampla em França, portanto em várias regiões francesas, e portanto aquilo que nós recomendamos é que vocês optarem por estes locais que estão validados. Ao propor um local novo, podem fazê-lo, mas se naquela região já existem muitos locais, se não é um hospital, uma clínica grande, com várias vertentes, com vários tipos de intervenção, que acolha vários tipos de pacientes, não é relevante para nós, neste momento, que já temos um bloco, uma bolsa de locais enormes, integrar mais um local naquela região. Okay? Portanto, a propor que seja um local que também acrescente à instituição alguma coisa e que possa funcionar mais tarde para outros estudantes, que é esse o objetivo. Senão, vamos ter aqui uma série de locais validados e depois só trabalhamos com 20 ou 30. Qual é a outra diferença entre as universidades? As universidades, por norma, têm já as vagas mais ou menos definidas para cada instituição. Portanto, se eu tenho 2 vagas para enfermagem em Barcelona, significa que eles, para o ano, vão ter que escolher 2 alunos meus. No entanto, a candidatura e o ser selecionado, aparecer no formulário de resultados, selecionado, colocado com bolsa, sem bolsa, não significa que vocês estão aceitos na outra instituição. Porque depois há um processo de candidatura ao próprio local, quer à universidade, quer ao local de estágio. Nestes locais de estágio, nós não temos um acordo como nas universidades. Os locais estão validados, mas nós todos os anos temos que falar com o local e dizer, olha, eu preciso de 2 vagas para 2 estudantes neste período específico. E eles podem dizer, o local está ocupado e temos que mudar de sítio. Não é como nas universidades, eu não posso ter aqui 100 locais para fisioterapia validados no estrangeiro, porque eu não tenho 100 alunos para pôr lá todos os anos. E por isso, nos locais de estágio, o pedido é feito especificamente para cada estudante, para aquele período específico. Portanto, a probabilidade de aceitação é menor do que nas universidades. Alguns alunos veem o resultado e começam logo a marcar viagens, alojamento. Ninguém tem autorização para marcar viagens e alojamento antes de termos tudo definido com a instituição de acolhimento. Antes de nos dizerem assim, está aceito, está aqui o learning agreement assinado, não podem tratar destas questões. Se tratarem, tudo o que tiverem, as despesas que tiverem serão da vossa responsabilidade. Okay? Pronto, neste momento também é possível fazer mobilidade para fora do espaço europeu, portanto, dos países que participam ativamente no programa Erasmus. No entanto, o financiamento para o resto do mundo é muito limitado. Nós só podemos alocar 10% do financiamento todo para mobilidades para o resto do mundo. Okay? Agora, nós temos aqui outra questão, aliás, várias. Esta situação levanta aqui várias questões. Primeiro, se nós estamos a falar 10% do orçamento total, significa que vocês não vão competir só pelas 30 vagas na fisioterapia, mas depois, se tivermos muitos alunos de vários cursos a concorrer para países fora do espaço europeu, vão ter depois que concorrer com estudantes dos outros cursos, de modo a que nós possamos diminuir isto até atingir os 10%. É óbvio que se tivermos 2 alunos para ir para o resto do mundo, este não vai haver problema, eles têm é que estar selecionados dentro das vagas do curso. Okay? A outra situação muito importante é que o processo de Bolonha
que uniformizou o ensino superior no espaço europeu e que tem muito bem estruturado a atribuição de créditos com base no volume de trabalho dos estudantes, portanto, um X número de horas dá X número de créditos. No resto do mundo isto não existe, ou existe, mas de um modo diferente. Pode até ser um sistema muito semelhante, mas pode ser um sistema em que um crédito vale 10 horas, ou então que esteja preconizado que um estudante de fisioterapia, em vez de fazer 900 horas de estágio, faz 100 e acaba licenciado na mesma. Portanto, nós vamos ter aqui uma diferença muito grande entre os planos de estudo que não nos permite atribuir uma equivalência de um modo tão fácil como no espaço europeu. Okay? E, portanto, das duas uma, ou os alunos vão na modalidade de estágio e nós fazemos um trabalho semelhante ao que fazemos para os locais já aqui no espaço europeu, ou então terá que haver um estudo dos planos de estudos das instituições para verificarmos se, de facto, o que o aluno vai fazer vai permitir ter reconhecimento académico aqui. Não sai nenhum aluno da instituição sem garantia de reconhecimento académico. E, portanto, nós não permitimos a mobilidade no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, se não houver essa garantia, porque vocês vão lá perder tempo. Okay? No site da SESC, página Erasmus+, vocês podem ver estes 3 documentos publicados. Para esta escola em particular vão importar os 2 primeiros. Universidades e vagas a concurso têm, então, o número de vagas com bolsa, mais uma vez, vagas com bolsa. Podem ir até mais estudantes de outros cursos. Na fisioterapia só podem ir os 30, isso está definido já. Mas podem ir mais estudantes. E então vocês têm que ver, para os sítios que podem concorrer, estão assinalados numa tabela. Escola Superior de Saúde Valdoado, fisioterapia. E estão as vagas que aparecem com o número de vagas e a duração, são as que vocês podem concorrer. Se quiserem concorrer diretamente a locais de estágio, têm que ver aquele outro documento, locais de estágio validados de fisioterapia. Como é óbvio, esta lista, no caso das universidades, nós já separamos as vagas de Gandra das vagas de Famalicão. Nestes locais de estágio, como os estudantes são oriundos de regiões muito diferentes, só aparece uma lista de locais. O que significa que ao fazer a seleção, as 2 escolas vão fazer em conjunto e ver a colocação nos locais, porque nós não podemos pôr 5 alunos no mesmo local. A probabilidade de serem aceitos é muito baixa. Portanto, nós já sabemos que há locais que podem aceitar um estudante, outros que eventualmente 2, mas nós procuramos pôr um em cada sítio para não haver aqui grande dificuldade depois na aceitação dos locais. Mas vocês podem colocar qualquer um dos locais que aparece ali nesta segunda lista. Está bem? Pronto, como eu disse já há bocadinho, esta colocação depois no formulário de resultados não garante a vossa aceitação. O processo ainda vai ser iniciado, só mais tarde é que nós vamos ter a informação se de facto vocês são colocados ou não. Apoio financeiro. Portanto, dentro das vagas que nós temos estabelecidas, temos então o número de vagas com bolsa para cada curso. Se forem selecionados com bolsa, vão ter apoio financeiro. O apoio financeiro no programa Erasmus é bastante extenso, existem diversos tipos de apoio. Para estudantes que não tenham dificuldades económicas, nós vamos nos reger apenas por esta tabela. A boa notícia é que nós já sabemos que esta é a tabela que está em vigor este ano letivo, só vamos receber a tabela para o próximo ano letivo, daqui a um mês ou 2. Normalmente nós publicamos isto e enviamos aos estudantes quando já sabemos. Mas nós tivemos uma reunião em que nos foi dito que estes valores vão aumentar. E, portanto, menos do que isto vocês não têm. Está bem? Pronto. Normalmente, países de referência, Espanha e França, estão ali no segundo escalão. E, portanto, vocês podem ver, um aluno que vá para Barcelona na modalidade de estudos, porque a Universidade de Barcelona só tem vagas de estudos, vai com 400 euros por mês. 400 euros por mês não dá para o alojamento. Okay? Ou dará, mas será um quarto partilhado, ou eventualmente um local com menos qualidade. Se forem na modalidade de estágio, já vão com 550. Okay? Estudantes que têm bolsa de estudos da DGES têm complementos. Eu vou falar daqui a bocadinho. E estes valores podem subir bastante. Por isso, atualmente, dizer que não vão fazer Erasmus porque não têm capacidade financeira, para mim, não é desculpa. Porque, primeiro, vocês podem optar pelas vagas de estágio em que o valor é mais alto.
E depois, se forem estudantes que, de facto, com capacidade financeira inferior, já foram avaliados pela DGES e, portanto, com uma declaração, às vezes são bolseiros da DGES, são elegíveis para os outros top-ups que eu vos vou falar a seguir. E podem ainda optar por locais em que, basicamente, a cidade reúna uma boa relação entre qualidade e preço. E, portanto, optando por sítios em que o alojamento é um bocadinho mais acessível, em que tem voos low cost para chegarem lá facilmente, pode minimizar as despesas. O resto, vocês também têm aqui, certo? Vocês também têm que comer aqui. E, portanto, o resto das despesas são as vossas despesas pessoais e o valor da bolsa acaba por cobrir. No caso do resto do mundo, a bolsa é atribuída de modo diferente. Portanto, naquele documento que nós enviamos com a notificação, instruções e critérios de seleção, a dada altura tem uma tabela muito grande com muitos países do mundo. E esses países estão divididos por regiões. E então vocês veem aqui esta tabela, vão ver, quero ir para o Canadá. Vão ver a tabela, entre a região S, está entre a região 1 e 14. Se estiver aqueles países, Suíça, Reino Unido, já vão ter bolsas semelhantes que já não fazem parte do programa, mas vão ter, podemos agora usar a parte desta verba dos 10% para enviar alunos para esses sítios, mas esses sítios vão ter uma bolsa que não corresponde a estes valores que estão aqui, mas sim à primeira tabela. Na primeira tabela, vocês veem ali países parceiros da região 13, países parceiros da região 14, Ilhas Faroé, Reino Unido e Suíça. Portanto, o valor vai ser muito mais baixo, será com base nisto e não na outra tabela. Nesta tabela, o valor é mensal, é muito mais alto, como vocês podem ver, e depois há ainda um apoio para viagem. Como é que se calcula este apoio suplementar para a viagem? Nós temos uma plataforma da Comissão Europeia onde colocamos a cidade de saída, que é a cidade da instituição, portanto, vamos pôr Famalicão, Paris, quer dizer, neste caso para o resto do mundo, Famalicão, Nova Iorque. E vamos ver a distância em linha reta, e aquilo dá-nos 2.000 km, 7.000 km, 8.000 km. Nós vamos ali à tabela das distâncias e vemos, ok, entre 4.700 e 799 vai dar 820. Portanto, para além daquele valor mensal, vai ser dado um complemento de 820 para a viagem. Não é mensal, é só uma vez, 820 para a viagem. Ok? Para os Blended Intensive Programs, o valor é por dia. Normalmente não podem estar lá menos do que 5 dias. O que nós fazemos é viajar normalmente domingo e sábado. Os estudantes nunca vão sozinhos. Nós mandamos sempre com um professor ou 2 professores. Já fui eu uma vez com um grupo de estudantes. E por isso nós temos o cálculo é feito de forma diferente, é atribuído um valor por dia. E depois temos também os tais top-ups que eu vos falei. Pronto, estes são os top-ups. Nos estágios têm aqueles tais 150 que já aparecia na tabela anterior, ok? Quando aparecia Espanha 400, está em estudos. Estágio 550 são estes tais 150 que estão ali no meio, está bem? Depois temos os estudantes e recém-diplomados com menos oportunidades, 250 euros de top-up. Significa que se vocês quiserem ir, são estudantes que têm bolsa da DGES. Nós temos que ter um documento que certifica a condição que o estudante está a atestar. E então, basicamente, as capacidades financeiras é com uma declaração da DGES que a situação financeira do agregado familiar já foi analisada e existe uma decisão, sim, são carenciados, vamos atribuir uma bolsa. E, portanto, nós com essa declaração conseguimos atribuir este top-up. São 250 euros por mês. Agora, imaginem que vocês querem ir para uma Universidade de Barcelona. Vão 400 euros. Têm bolsa de DGES, já passam a ter 650. A bolsa da DGES mantém-se e a DGES ainda vai atribuir um complemento. A própria DGES, além disto, vai atribuir um complemento à vossa bolsa. Ok? Portanto, vocês vão com 650 euros de bolsa Erasmus, mais tal apoio suplementar. E aí já podem, se calhar, escolher uma Universidade de Barcelona, tem voos low cost, dá para cobrir o alojamento, não dá para muito mais, mas dá para gerir. Agora, imaginem que vocês vão para uma Católica de Valência, na modalidade de estágio, e são bolseiros. A bolseira é 550, certo? São 250, 800.
E vocês vão fazer exatamente o mesmo que um aluno que vai, por exemplo, para a Universidade de Valência. Mas vão com 800 por mês, portanto, provavelmente ainda vai sobrar dinheiro, mais o tal complemento da Bolsa de Gesto. Portanto, na minha perspectiva, atualmente ninguém me pode dizer que não vai fazer Erasmus porque não existe apoio financeiro. Portanto, existe aqui, vocês podem até escolher outros países com um nível de vida mais baixo, e, portanto, instituições que, por exemplo, estejam associadas às residências e o alojamento fica então também mais baixo. Há aqui uma série de oportunidades que vocês só perderão se não procurarem informações no sentido de perceberem quais são os apoios que existem para vocês poderem realizar esta mobilidade. Eu costumo dizer a todos os estudantes, vocês estão atualmente no terceiro ano, daqui a nada estão a terminar o curso. Ninguém vos vai bater à porta, venham trabalhar. Portanto, está na hora, se ainda não o fizeram, está na hora de investir no vosso currículo. Pela experiência que nós temos, os estudantes que têm regressado destes estágios em contexto internacional têm muito mais hipótese de contratação no mercado de trabalho do que os outros estudantes. Falam outras línguas, têm muito mais capacidade de adaptação a equipas multidisciplinares, mais tolerância à diferença, conhecem outras metodologias de trabalho que podem ser úteis até depois para implementar no sítio onde estão, e por isso, quando vão a entrevistas de emprego, estas experiências internacionais são extremamente relevantes. Os estudantes franceses têm aqui uma oportunidade de ouro para irem ao seu país de origem ver como é a fisioterapia na realidade, na prática. Porque aquilo que nós aprendemos, apesar dos cursos estarem uniformizados no espaço europeu, existem diferenças brutais entre as práticas das profissões da saúde. E, portanto, em alguns sítios é muito semelhante, mas noutros existem diferenças brutais. Daqui para a Espanha já se nota, quanto mais longe formos, digamos assim, notamos muito isso. É óbvio que depois o estudante também pode optar por uma experiência em que não ganham tanto do ponto de vista profissional, mas ganham mais do ponto de vista sociocultural, do próprio ponto da perspectiva da experiência internacional no currículo, porque, por exemplo, se vocês forem fazer um estágio da enfermagem na Bulgária, nós já tivemos um aluno na Bulgária, a experiência dele foi riquíssima. Foi aprender coisas novas de enfermagem? Não, foi ensinar. Mas a experiência dele foi riquíssima. Ele teve com imensa gente a dar aulas de português, e ele ficou num alojamento feito tipo uma família de acolhimento. Normalmente não é habitual no ensino superior, mas ele ficou numa família de acolhimento e fez contactos incríveis. Ele saiu, terminou o curso, conseguiu um emprego imediatamente. E lá está, do ponto de vista da enfermagem, na prática, não aprendeu muito. Mas a experiência dele foi de tal forma rica sobre outros pontos de vista que ela foi altamente valorizada no currículo. Já tivemos estudantes de fisioterapia convidados para ficar a trabalhar nas instituições de ensino superior, onde foram, através das quais foram fazer o estágio do último ano. Portanto, já tivemos aqui, vocês saem daqui muito bem preparados. Aquela bagagem técnica, é óbvio, há exceções, não são todos alunos brilhantes, mas, de um modo geral, os alunos adaptam-se bem e regressam com boas classificações. Como eu disse, há exceções. Portanto, nós já tivemos alunos de fisioterapia, chegaram um mês depois e o local a dizer não serve, não tem competências, vamos interromper já. Ou estudantes que querem ir para sítios longínquos, na Polinésia Francesa, Guadalupe e coisas do género, e depois, quando chegam lá, pensam que a experiência Erasmus é diferente e não se aplicam no estágio, e vocês gastaram, como eu costumo dizer, uma pipa de massa para ir para o outro lado do mundo, e se reprovarem, vocês perdem os direitos todos Erasmus, para além de terem que repetir o estágio, que podem só poder fazê-lo no ano seguinte, portanto, implica mais um ano na instituição. Para além disso, todos os direitos, incluindo a Bolsa Erasmus, que receberam, têm que a devolver na íntegra. Okay? Por isso, eu costumo dizer, os alunos do Politécnico, aqui na FESP, saem no último ano também por causa disto. Vão com uma maturidade completamente diferente. Isto é uma instituição privada, com propinas bastante elevadas. Vocês querem terminar o curso. A experiência Erasmus dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo. Para vocês terem uma alta nota no estágio e para vocês irem ver a cidade, conhecer outros sítios, fazer excursões. Só que tem que haver este compromisso da vossa parte. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Quando é para sair, divertir-se, podem fazer. Estudantes que tenham algum tipo de necessidade especial.
poderão falar connosco, porque aí nós teremos que instruir um processo que é um bocadinho mais complicado, teremos que anexar atestados médicos, lista de despesas, equipamentos extra que necessita, faturas para comprovar aqueles gastos, e depois a Agência Nacional irá atribuir um valor específico consoante as despesas reais que o estudante apresenta. Portanto, mas também existe este tipo de apoio. Também existe a hipótese de irem em mobilidade zero, e, portanto, é o que acontece aos restantes alunos da fisioterapia, até atingirmos os 30, que não conseguem bolsa Erasmus, vão, o processo é exatamente igual, tudo igual, só não há transferência de bolsa Erasmus. Okay? Portanto, há contrato financeiro, há learning agreement, tudo, é exatamente tudo igual, só não vão receber a bolsa Erasmus. Condições, isto é muito importante vocês saberem, portanto, apesar de irem para outra instituição, vocês não deixam de ser estudantes da SESC, portanto, não vão ter um diploma de licenciatura da Universidade de Barcelona, vão ter um diploma de licenciatura da Escola Superior do Alto Lado, que integra a SESC, e, portanto, o vosso vínculo nunca desaparece. É óbvio que quando vão para a instituição de destino, vocês passam a reger-se pelas regras da instituição de destino. É óbvio que nos locais de estágio vocês levam exatamente a mesma documentação que apresentam aqui nos locais de estágio, porque vocês vão ser avaliados de acordo com a nossa metodologia, que é para garantir que no final podemos então conhecer aquelas horas que realizaram em créditos, e por isso vocês levam a nossa folha de pacientes, a nossa folha de presenças e o nosso formulário de avaliação. E no fim vêm com essa informação toda, essa documentação, e nós vamos então pegar nisso e considerar essa informação para cálculo da nota final que vocês vão ter ao estágio de 44 ECTS no último ano. Okay? Na enfermagem, o que é que acontece muitas vezes? Ou então da fisioterapia, quem vai para universidades. Vocês não precisam de levar esta documentação, porque vocês vão ser avaliados de acordo com as regras deles. Porque não deixa de ser uma unidade de currículo, portanto eles têm a sua própria metodologia e, portanto, quando regressam, também não têm que ser avaliados aqui por mais nada. Por exemplo, enquanto os da fisioterapia, que vão para hospitais, clínicas, chegam aqui e têm que fazer as mesmas tarefas de defender casos clínicos ou qualquer coisa do género, os alunos que vão para a universidade chegam aqui com uma nota. E é essa nota que nós vamos considerar e vocês não têm que fazer nada extra. Ok? Perceberam? É óbvio que nas situações em que nós temos um sistema de avaliação diferente, por exemplo, em Espanha, de 0 a 10, aqui é de 0 a 20, isto ainda vai sofrer uma conversão para o nosso sistema. Tá? Exames, aqui não é o caso, mas teriam que ser feitos sempre na instituição do destino. Bolsas e empréstimos mantêm-se, portanto, vocês não vão ter que interromper absolutamente nada por causa da modalidade Erasmus. Viagens, alojamento e subsistência são da responsabilidade do estudante. Às vezes temos estudantes a dizer, olha, já tenho as viagens marcadas, quem é que me vai buscar ao aeroporto? Não é uma agência de viagens, ok? Portanto, vocês são responsáveis por marcar viagens, alojamento e subsistência. E só podem fazê-lo quando nós damos autorização. Porque, como eu disse, se vocês não forem aceitos a um imprevisto, vocês perdem estes valores, nós não temos qualquer hipótese, forma de vos ajudar com estes valores. Está bem? Ajudamos muito, perdemos muito tempo com os estudantes, às vezes no Google, porque a informação que nós temos é exatamente aquela que vocês também têm, Google e pesquisar. Ajudamos muito a pesquisar alojamento, enviamos às vezes links das plataformas, há universidades que facilitam e dão-nos, por exemplo, logo o contacto da universidade. Temos duas meninas que estão agora em Pilsen, na República Checa, daqui da enfermagem, e eles enviaram as informações do alojamento, que é uma residência universitária, e portanto as meninas já sabiam exatamente onde é que iam ficar, quem é que chegando tarde se estava aberto, se não estava. Por exemplo, na Finlândia, e em aspas, também tem uma residência associada. Agora, quem vai, por exemplo, para a Espanha, não há residências públicas e, portanto, os estudantes têm todos que procurar alojamento privado. Ou então, ficar numa residência privada, que é caríssimo. Portanto, normalmente, quem vai, por exemplo, para a Espanha, fica sempre em alojamento privado. E aí, lá está, é procurar. Existem muitas fraudes, atualmente, e por isso nós recomendamos sempre que não aluguem daqui à distância, porque chegam lá e não têm nada, e usem, sobretudo, eu sei que os preços encarecem um bocadinho, mas se for através de uma imobiliária, normalmente há mais segurança, há um contrato específico, enquanto se falarem com, ainda existem muita gente que aluga de boca, não é? E que não passa faturas. E numa situação
de emergência, por exemplo, como foi a questão da Covid-19. De repente, não há provas, não há documentos. E nós podíamos pedir apoio financeiro extra para pagar as despesas dos estudantes, e havia estudantes que não tinham uma fatura de alojamento. Nós não podíamos pôr essa despesa. Portanto, tem que ser tudo comprovado, guardar toda a documentação até ao fim, porque pode haver algum motivo muito forte para a mobilidade ser interrompida, e depois temos aqui questões para resolver, nomeadamente a questão financeira. Reconhecimento académico, como eu disse, não há nenhum aluno que saia em mobilidade aqui através dos nossos serviços que regresse e não tenha reconhecimento académico. Antes de irem em mobilidade, preparamos um Learning Agreement, que vai ter então, como eu já disse, é um dos documentos que difere entre a mobilidade de estudos e a mobilidade de estágio. Enquanto na modalidade de estágio vai ter as competências, o programa, uma série de coisas, estudos só vai ter o nome da unidade curricular. Ora, aqui na SESC é o ensino clínico opção, Universidade de Barcelona, Práticas Clínicas 2. Pronto, e só basicamente diz isso. É assinado sempre pelo estudante, pelo coordenador pedagógico do curso em questão e depois pelo coordenador pedagógico da instituição que nos vai receber. Aqui, na fisioterapia, é a professora Vânia Figueira, que está ali atrás, e na enfermagem, a professora Nuno Araújo, que suponho que também já conhece. Portanto, são eles que dão apoio aqui às questões mais pedagógicas, nós tratamos mais das questões práticas e burocráticas da mobilidade. Desistências. Os estudantes podem desistir em qualquer fase do processo. Agora, têm que ter consciência que, dependendo da fase do processo em que desistem, as consequências são diferentes, certo? Imaginem, se vocês desistem naquele período específico que nós temos para desistências, confirmações, trocas, permutas, não há qualquer tipo de consequências, porque eu ainda vou conseguir colocar outro estudante no vosso lugar, não há aqui nenhum dano significativo. Agora, imaginem que nós já estamos numa fase em que já não tem estágio aqui, porque os locais de estágio estão distribuídos, e tem um hospital no estrangeiro à espera dos vossos serviços. E nós, de repente, temos que comunicar, olha, não vai. Isto fragiliza a nossa relação com a instituição estrangeira. Para além disso, vocês correm o risco de não ter estágio aqui, porque os locais já foram distribuídos. Não quer dizer que não seja possível, é possível, já aconteceu várias vezes, mas nós temos, primeiro, o local de estágio pode ser longe. Podemos arranjar um local de estágio que esteja muito longe. E, portanto, vocês já não vão entrar naquele ranking, não vão tirar o local de estágio a ninguém. Portanto, esse ranking, essa distribuição já foi feita e vocês vão ficar com os locais que eventualmente ainda estejam disponíveis ou que um local que não fazia parte da lista e que foi arranjado à última hora. Mas pode ser muito longe. Ok? E depois lá, é difícil, mas as instituições também já estão preparadas que os estudantes, às vezes, a situação muda de um momento para o outro e às vezes tem que se comunicar uma existência de um momento para o outro. Portanto, não é por aí. Agora, imaginem que nós também já fizemos o contrato financeiro e já transferimos a bolsa. Vocês têm que devolver a bolsa. Imaginem que vocês já marcaram viagens, alojamento, têm que devolver a bolsa e essas despesas são da vossa responsabilidade. Ok? Agora, imaginem que vocês já estão em mobilidade. Portanto, isto tudo, mais já estar em mobilidade. Ainda pior, provavelmente os gastos já foram superiores, porque já têm ainda mais gastos, já fizeram mesmo reserva da casa e pagaram 2 ou 3 meses adiantados, já têm várias viagens marcadas para poderem vir cá um fim de semana ou já a viagem de regresso já ficava mais em conta. Os estágios aqui já estão todos a funcionar, não temos locais de estágio, e lá é sempre uma questão, pronto, como eu vos disse, as instituições têm esta ideia que às vezes existe aqui algo imprevisto, mas é sempre muito mais complicado quando o aluno apresenta uma desistência. Ainda por cima, se for uma desistência por não adaptação, de repente percebem, não é isto que eu quero, eu vou ter dificuldades, regressam, como eu já disse, nós não somos uma agência de viagens, por isso todos os alunos iam uma semana ver e voltavam. Portanto, não pode ser. Tem que haver esta proatividade da vossa parte, esta capacidade de adaptação, vocês têm que fazer também por se integrar. Eu sei que algumas pessoas são um bocadinho mais introvertidas, têm mais dificuldade em comunicar, mas eu também sei que o início da mobilidade, aquilo que me dizem no início da mobilidade é completamente diferente daquilo que me dizem no fim. No fim ninguém quer regressar-se. E por isso, às vezes é preciso chorar, há muita gente que nos liga a chorar.
Acontece, sei lá, a pessoa que vos recebeu da universidade ou do local de estágio foi antipática, não estava nos dias dela, colocou logo ali meia dúzia de questões que vocês não sabiam. Há aqui muitas coisas que podem condicionar este início. Há inícios que, pronto, não são nada difíceis, mas dependendo dos estudantes, do contexto, daquilo que vai acontecendo, podemos ter aqui inícios muito difíceis. E eu sei que com o esforço da integração, da adaptação inicial, depois corre tudo muito bem. É como eu vos digo, no final ninguém quer regressar. Toda a gente diz, eu queria lá ficar mais um bocado. Pronto, e, portanto, passado este esforço, mentalizem-se que depois as coisas começam a correr melhor. Nós estamos sempre aqui para dar apoio e, portanto, como eu disse, há muitos estudantes que nos ligam a dizer mas eu não tenho, eu acho que vou reprovar, eu não vou conseguir adaptar. Por exemplo, as questões da língua. Eu vou para a Espanha e não sei falar espanhol. O nosso ouvido está muito treinado para o espanhol e o espanhol é muito parecido com o português. É óbvio que se forem para Barcelona vocês vão ouvir pessoas a falar castelhano e catalão. E, portanto, o catalão já é um bocadinho mais diferente. Por exemplo, para os estudantes franceses, o catalão não é tão difícil porque o catalão tem muita similaridade com o francês. Há muitas palavras que vêm do francês. E, portanto, acaba por não ser tão difícil. Nunca tive nenhum estudante que chegasse ao fim da mobilidade em Espanha, em qualquer uma das regiões, e me dissesse que eu não me integrei por causa da língua ou tive uma classificação mais baixa por causa da língua. O que eu costumo dizer é que a linguagem, a comunicação na área da saúde é determinante. Qualquer área, fisioterapia, enfermagem, os alunos que estão aqui, é determinante. Portanto, vocês têm que comunicar. Recebem um paciente, é treinar. Começar a treinar as questões básicas da comunicação. Como é que se diz olá, como está tudo bem, onde é que lhe dói? As questões, por exemplo, vocês já estão a fazer estágios. Nos próprios estágios, se para o ano querem ir fazer Erasmus, vão fazer o vosso próprio dicionário. Mão, perna, braço, cotovelo, joelho, músculo, não sei o quê. Essas questões básicas. Vão fazendo o vosso próprio dicionário na língua, naquela língua que vai ser a língua de trabalho no país para onde vão. Como é óbvio, Espanha, vocês vão falar espanhol, não vão ser orientados em inglês, é espanhol, e portanto falam portunhol, fazem desenhos, falam inglês, têm é que se fazer entender para que as coisas corram. E isto vai mostrar logo interesse da vossa parte. Se vocês chegarem lá a dizer olá, tudo bem, vai ser, a pessoa também percebe que vocês já estão interessados em aprender. Portanto, isto mostra sempre interesse. E o interesse é importante para a classificação final. Portanto, mostrem esse interesse. Não sabem hoje, vão procurar a casa, no dia assim já sabem. Portanto, depois, em termos de diferenças de prática profissional, mesmo em Espanha, vocês vão notar, por exemplo, a enfermagem, que existem diferenças. Há coisas que eles fazem que os nossos enfermeiros não fazem. E há coisas que os nossos enfermeiros fazem que eles não fazem, só os médicos. E, portanto, vocês não podem chegar lá e achar que são os maiores da vossa rua. Porquê? Vocês são estudantes e eles são enfermeiros. Vocês ainda não são enfermeiros, eles é que são. E eles estão a trabalhar de acordo com as regras e de acordo com as competências que adquiriram nos cursos que lhes foram ministrados. O máximo que vocês podem fazer e que é muito giro isto, é partilhar, é intercambiar os vossos conhecimentos. É chegar à conclusão que no mesmo procedimento vocês fazem de um modo completamente diferente. Que interessante. Nós em Portugal não aprendemos assim. Aprendemos assim. Estou a fazer bem? O que é mais indicado aqui? Não se esqueçam que vocês vão fazer estágio num outro país. Portanto, conta o que manda o que está revelado no outro país e não o que aprenderam aqui. E existem diferenças, ok? E agora, não quer dizer que eles estejam errados ou que vocês estejam errados. São modos diferentes de trabalhar. E vocês não podem entrar por aqui e colidir com aqueles que já são profissionais, porque eles mandam-nos embora. Olha, eu não estou aqui para ser posto em causa, eu trabalho aqui há muitos anos e, portanto, não estou aqui para ser posto em causa. Okay? E, portanto, é nessas pequeninas coisas que depois a classificação vai sofrer interferência, digamos assim, porque há estudantes que têm um feitio um bocadinho mais diferente, que querem mostrar que já são muito entendidos e acabam por colidir em termos de personalidade com os mentores e isso vai ter impacto na classificação. Portanto, não vale a pena, faz tudo parte. Vocês sabem que até aqui em Portugal às vezes têm esse tipo de atritos com os mentores e é preciso algum jogo de cintura para que corra tudo bem. Nós estamos aqui para apoiar, como eu disse, se vocês algum tipo de problema ligam para nós tentarmos perceber se conseguimos arranjar uma solução. Às vezes conseguimos, às vezes fazemos aqui um esforço, porque também sabemos que o estudante não tem
não é aquela pessoa que nos está a ser relatada daquele lado e, portanto, tem que ser dada uma oportunidade, tem que ser discutido o assunto de modo a ver se existe alguma coisa que se possa fazer. E, portanto, nós estamos aqui para ajudar. É óbvio quando nos dizem, olha, não vinha cá, entrava às 10, saía às não sei que horas, estava sempre doente, não avisou, olha, chegou cá esta semana e na próxima foi para a queima das fitas para Portugal. Pronto. Portanto, todo o plano de estágio é organizado com os coordenadores pedagógicos, os nossos coordenadores pedagógicos e os mentores que nos vão acolher, ou os coordenadores pedagógicos das universidades, e, portanto, estando um plano definido, vocês sabem exatamente quais vão ser as alturas em que estarão mais disponíveis. Nós nunca pomos uma mobilidade a finalizar, digamos, com uma semana em que é queima, e os estudantes poderem vir mais cedo, ou a começar e vocês terem logo a semana da queima, e chegam lá, estão lá 2 dias e vêm para Portugal, para além de que a regra é, vocês vão fazer um estágio que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a 20 de fevereiro, para aos 60 dias. Faziam uma introdução, queriam vir mais cedo, não há hipótese. Portanto, está organizado, vocês estão a receber bolsa para estarem em trabalho aquelas semanas, tirando os fins de semana, não é? E por isso, qualquer tipo de alteração a este programa tem que ser muito bem estruturado. Vocês querem fazer uma viagem, uma excursão e precisam de tirar a sexta-feira. Nunca tirar um dia ou marcar viagem sem falar com o mentor lá. Porque se vocês estão, digamos, a ocupar um lugar, a fazer o trabalho de um enfermeiro num hospital, o hospital está a contar com os vossos serviços. Vocês não podem simplesmente, olha, para a semana não vem. Portanto, isto tem que ser muito bem combinado, organizado, e só marcam viagens depois de terem a autorização de todas as partes. A ausência de aproveitamento académico. Portanto, se o estudante reprovar, 0 ECTS, no caso da fisioterapia, vocês vão fazer um bloco de estágio do próprio estágio dos 44 ECTS no 4º ano. Na enfermagem, depende, se vocês levarem 2 estágios, estágio de opção mais estágio de pediatria, se reprovarem a um e passarem a outro, cumprem o requisito de créditos ECTS mínimos. Portanto, passaram alguma coisa. Não terão que devolver a bolsa. Mas se for só um estágio de opção, e reprovam, 0 ECTS. 0 ECTS é motivo automático para a devolução da bolsa. E como eu já disse, não são muitos os casos, mas já aconteceu. Okay? Já aconteceu termos situações assim em que tiveram que devolver. Também podemos ter alguma interrupção por motivo de força maior, um motivo de saúde, a morte de um familiar muito próximo, uma situação de pandemia. Nesses casos, o que o estudante tem que fazer é um relato da situação, de tudo o que aconteceu desde o início, fazer um esquemazinho com as suas despesas de viagem e de alojamento, o resto não vai entrar, e nós enviamos isso para a Agência Nacional, e o comprovativo da situação que estão a relatar, não é? Portanto, tem que haver aqui um documento que comprova o que vocês estão a dizer. Nós mandamos para a Agência Nacional Erasmus+, para a Agência Portuguesa, e eles é que nos dizem se o estudante vai ter apoio financeiro para aquela parte da mobilidade ou não. Okay? Portanto, também existe esta questão da eventual interrupção por motivo de força maior. Portanto, vamos então, já iniciamos ontem o período de candidaturas, vai decorrer até dia 3 de março. Para concorrerem, vocês só têm que preencher aquele formulário que está disponível no link da notificação que nós enviamos. O formulário é relativamente simples, vai ter os vossos dados académicos, vai ter os vossos dados, alguns dados pessoais muito mínimos, e vai ter os dados da mobilidade a que estão a concorrer, e portanto aqui vocês já vão ter que colocar se querem ir primeiro semestre, segundo semestre, ou se querem ir para, vão ter que colocar as 4 opções de instituições, ok? Das instituições que estão, em relação às universidades, as que estão para Valdoado, no caso da fisioterapia, podem pôr qualquer um dos locais que aparece na lista, ok? Pronto, é só preencher o formulário de candidatura. Tem um quadro para autoavaliação das línguas. Vai entrar sempre em inglês, na avaliação das línguas, portanto, isto é a vossa autoavaliação. Vocês assinam, fazem um tiquezinho no fim da candidatura a dizer que tudo o que lá escreveram é verdadeiro. E, portanto, caso nós tenhamos alguma informação em sentido contrário, o aluno pode ser excluído do programa automaticamente. Não convém
mentir nesta fase, porque mais tarde ou mais cedo isto vai ou jogar contra o aluno que não tem as competências que são necessárias quando chega lá, e portanto pode ser mandado embora, um aluno que vá e diga que é preciso ir para a Finlândia, e na Finlândia a língua de trabalho vai ser o inglês, vai ser o finlandês. Não temos ninguém que saiba o finlandês. E portanto a língua de trabalho vai ser o inglês. Se vocês não sabem inglês, não sabem finlandês, eles não sabem português, como é que vocês vão comunicar? É impossível. Não podem andar com o telemóvel a fazer traduções. Portanto, tem que ter um nível mínimo de inglês. Se vocês chegarem numa Finlândia e não souberem dizer meia dúzia de coisas em inglês, eles vão embora. Simplesmente, olha, não têm as competências que são necessárias para fazer um estágio de enfermagem e vêm-se embora. Ou de fisioterapia. Okay? Portanto, para esses países, como eu disse, Espanha, Itália e França, a língua de trabalho nestes países é a língua do país. Em Itália, é italiano, e atenção que o italiano é muito difícil. Toda a gente acha que o italiano é tão giro, a Itália é um país tão lindo, mas o italiano é muito diferente do português e do espanhol. E por isso muitos alunos vão para a Itália e depois têm muitas dificuldades. Se começarem a treinar antes, é muito difícil a adaptação. E para além de que, em termos de prática, quer na fisioterapia, quer na enfermagem, eles estão, não quero dizer que sejam todos, mas estão anos-luz. Vocês sentem muita diferença. Portanto, se têm aquela paixão por Itália, não sei se será o melhor momento de fazerem um estágio de 4º ano em Itália, mas todos os locais são excelentes, temos tido experiências extraordinárias. Agora tenham cuidado com esta questão da língua. Okay? Se formos para países, Polónia, Lituânia, Letónia, Bulgária, República Checa, a língua de trabalho, perdão, a língua de trabalho vai ser o inglês. Okay? Seja como for, independentemente do país para onde vocês vão, o inglês entra sempre na avaliação. Está bem? Então vamos ver os critérios e já vou falar disso. Durante a próxima semana, vamos estar disponíveis numa sala Zoom naquele link, que vocês também têm na notificação, naquele horário, 9h30, 12h30. E, portanto, vamos atendendo os alunos à medida que vão entrando na sala, que às vezes não conseguirem ser atendidos. Perdão, deixem-me só beber um bocadinho de água. Não conseguirem ser atendidos, enviem-nos um e-mail para erasmus@ses.pt para ver se conseguimos marcar uma reunião, por exemplo, da parte da tarde, para garantir que todos os alunos são esclarecidos até ao dia 1. Está bem? 2 e 3 é sábado e domingo, não vamos atender ninguém ao fim de semana, nem à noite, nós temos o nosso horário de trabalho. E, portanto, se têm alguma dúvida, pensem neste processo todo antes do dia 1, que é o último dia de atendimento. Depois daí já não conseguimos fazer mais nada. E não podemos aceitar candidaturas fora do prazo. Portanto, eu tentei entrar, mas ninguém esclareceu as minhas dúvidas e eu não concorri por causa disso. Agora tenho que aceitar a minha candidatura. Todos os estudantes estão na mesma situação. E, portanto, nós temos que ter um processo completamente transparente e igual para todos. Este ano vamos levar 140 vagas a concurso com Bolsa Erasmus. Portanto, estas não entram aqui, portanto, na fisioterapia, vocês vão ver no documento que não são as tais 30, são menos. E, portanto, nós podemos mandar mais alunos do que estes 140. Mas nós podemos atribuir mais ou menos estas vagas. A atribuição da bolsa também é muito diferente. E, portanto, vocês vão ver que, por exemplo, fisioterapia tem 380 alunos. Medicina dentária tem 800. Vocês têm mais vagas do que medicina dentária, ou têm mais ou menos as mesmas, já não sei exatamente. Porquê? Os alunos de medicina dentária normalmente vão fazer 10 meses de mobilidade. Significa que um aluno de dentária está a gastar 10 meses de mobilidade, o valor que eu vou atribuir a esse aluno é muito mais alto do que um aluno que vai 2 meses, mesmo em estágio de fisioterapia. Portanto, eu com o mesmo dinheiro de um aluno de medicina dentária, eu envio 2 ou 3 de fisioterapia ou de enfermagem. E, portanto, as bolsas, às vezes dizem, mas não é justo, porque tem muito mais alunos, mas não é assim linear. Tem a ver depois com o valor de bolsa
que aquele curso todo vai gastar com os alunos que enviam. Okay? Portanto, aqui temos 40 vagas, exatamente porque é uma escola que envia basicamente os alunos para estágio, estamos a falar de estágios de 2, 3 meses, mesmo que seja na modalidade de estágio, que o valor da bolsa é mais alto, nós vamos conseguir ter valores de bolsa globais mais baixos do que no universitário, e portanto temos 40 vagas para estudos, estágio curricular, e 13 vagas para estágio pós-curso. Significa que se não tivermos ali nenhum aluno a concorrer a estágio pós-curso, nós passamos a ter 53 vagas para a escola toda com bolsa. Okay? De 5 a 11 de março, os coordenadores pedagógicos vão então fazer a seleção dos estudantes e a colocação nos locais disponíveis. A 12 de março nós já vamos lançar os primeiros resultados. Depois existe ali um dia ou dois para reclamações, republicamos os resultados e depois os estudantes têm que nos dizer, a 18 de março publicamos os definitivos e vocês têm, aliás, antes do dia 18 de março, vocês têm que nos dizer ali uns dias, nós vamos enviando e-mails para relembrar estes procedimentos. Vocês têm que nos dizer se confirmam a vaga no sítio onde estão, se querem trocar para um sítio que não está ocupado ou se querem fazer uma permuta com outro estudante. E aí é direta, é uma permuta direta. Ok? Portanto, isto é tudo muito rápido. Processo e critérios de seleção. Este processo de seleção é efetuado pelos coordenadores pedagógicos, como eu disse. No caso da fisioterapia, temos então que fazer um processo mais ou menos em paralelo, porque vamos ter aquela lista de locais, que é uma lista que está disponível para os dois, e então, depois de colocarmos os alunos por ordem de classificação, a colocação tem que ser feita paralelamente. As duas escolas, os alunos, para ver quem tem média mais alta e ver quem fica em cada local, se podemos ter opções iguais. Okay? Dois critérios que têm o maior peso e que têm a ver com o mérito académico, portanto, média ponderada das unidades curriculares que completaram até ao momento, entram no Info Estudante, média ponderada, e é aquela que vai entrar, tal e qual como está lá. Competências linguísticas, como eu vos disse, vai entrar sempre o inglês, e depois vai entrar a língua do país por onde estão a concorrer, no caso de Espanha, Itália e França, ou então a língua de trabalho, para países como Finlândia, Polónia. Agora imaginem que vocês têm, nas 4 opções, tem uma instituição espanhola, uma italiana, uma francesa e uma Finlândia. Tem que ter as línguas todas avaliadas, está bem? Espanhol, italiano, francês e inglês. Se forem só instituições espanholas, inglês mais espanhol. França, inglês mais francês. Portanto, vocês ganham, são nativos no francês, têm uma classificação muito alta, mas podem ter uma classificação menor no inglês. Depois, país de destino é de candidato. Isto é precisamente para, não é para vedar o acesso ao programa dos estudantes franceses, que concorrem para o seu país de origem, porque o programa, de acordo com as regras do programa, os estudantes podem fazer Erasmus em qualquer país, desde que diferentes do país em que residem durante o período de aulas. Isto significa que, se vocês residem aqui durante o período de aulas, podem fazer mobilidade no vosso país de origem, que é França, sem qualquer tipo de ilegalidade. Okay? O que é que acontece? A maior parte de vocês tem a morada no sistema informático, no InfoEstudante, em França. E não é elegível assim. Estudantes franceses que queiram concorrer para a França têm que entrar no InfoEstudante e colocar na morada oficial ou morada em tempo de aulas a morada portuguesa. Ok? Alteram isso. A morada de faturação pode ser a morada francesa. Agora, a morada oficial ou em tempo de aulas tem que estar em Portugal, senão não são elegíveis. Nós vamos logo ver isso no momento da candidatura. Está bem? Portanto, podem concorrer à França, mas têm que ter a morada no sistema informático, porque é essa morada que vai ser comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior, mais tarde, e vai, este aluno tem morada em França e foi para a França fazer Erasmus, não é legal. E chamam buscar, vocês têm que repetir tudo outra vez. Okay?
Portanto, estão a colocar em causa o vosso diploma. É possível, os alunos portugueses dizem assim, quer dizer, mas isso não tem nada a ver com Erasmus, vão agora à França fazer Erasmus. Eu não sou contra, aliás, por isso é que nós também internamente permitimos, porque estes alunos também passam aqui 4 anos. Portanto, estão 4 anos a fazer Erasmus em Portugal, sem apoio nenhum, e, portanto, depois voltam 2 meses ao seu país para ver até como funciona. Portanto, não é descabido. Porquê é que nós tiramos 5 pontos? Por causa da bolsa. Alguns alunos franceses optam por locais que são perto de casa e conseguem. Portanto, pode haver outros alunos que tirem essas vagas. Mas alguns conseguem ir para perto de casa e, portanto, não vão ter gastos com alojamento. Mas estão nos 16 primeiros. E eu não lhes posso tirar a bolsa. Ok? E, portanto, nós tiramos estes 5 pontos. Atenção que a diferença entre estudantes às vezes são centésimas. Nós tiramos 5 pontos para que os estudantes franceses fiquem dentro dos 30, mas fiquem um bocadinho mais para baixo, eventualmente, para não terem um acesso tão rápido às bolsas. E eu não posso fazer muito mais do que isto. Não posso dizer, os alunos podem ir todos para a França, mas vai tudo sem bolsa. Não é justo. Se o programa permite, por que é que vocês não podem ir com bolsa? E, portanto, o que nós fazemos é, vamos penalizar aqui um bocadinho, para que o acesso às bolsas seja mais fácil para os portugueses ou para outros estudantes que escolham outros países, mas não vos tiramos essa oportunidade. Okay? Depois, atenção às vossas decisões. Nós temos muitos alunos a dizer, o aluno tem um colega que foi para a França com bolsa e vai receber muito mais dinheiro do que eu que vou para a Espanha e não estou perto de casa, mas esse aluno esqueceu-se que optou por uma vaga de estudos e que o valor da bolsa é 400 euros por mês e não é 550. E, portanto, eu posso ter um aluno ao lado de casa em França com 1.100 euros 2 meses e ter um na Palma de Maiorca com 800. Porque as vagas que os alunos escolheram foram vagas de estudos. Posso ter alunos em Madrid, que é uma cidade caríssima, com uma bolsa de 800 euros. Como vamos ter agora 2 alunos. É óbvio que esses alunos ficam indignados quando os outros colegas vão para a França com uma bolsa maior. Mas foram eles que escolheram essa opção. Vocês são livres de colocar nas 4 opções o que quiserem. Para não perderem estes 5 pontos, estudantes que não queiram fazer estágio em França, franceses, que não queiram perder estes 5 pontos, nenhuma das opções pode ser França. Se vocês tiverem França na última opção, independentemente de até ficarem na primeira, nós vamos tirar os 5 pontos. Basta uma opção. Portanto, se não é mesmo interesse fazerem em França, coloquem 4 instituições fora de França, para não perderem os 5 pontos. Se vocês acham que podem colocar uma instituição, 4 instituições fora de França, e depois dizer, mas eu não consigo vaga, quero mudar para este local em França. Não podem. Os estudantes que ficaram com estes 5 pontos, não podem mudar para um local em França. Porquê? Estes alunos só ficaram lá porque tiveram mais 5 pontos. Portanto, pode haver uma exceção em que nós consigamos olhar para o aluno e dizer, ok, este aluno, se tivesse perdido os 5 pontos, onde é que ele iria parar? Conseguia a vaga na mesma? Conseguia. Ok, vamos pensar no assunto. O aluno nunca conseguiria a vaga, ou no local, ou nem sequer estava nos selecionados. Fica impedido de fazer essa transição, porque toda a gente então punha locais à sorte e depois mudavam todos para a França. E aí estávamos a ser injustos com os restantes colegas. Okay? Outro critério, motivação, um texto que vocês têm que escrever em inglês no formulário de candidatura, não é muito longo. Eu alerto sempre, este critério vale 5 pontos, há estudantes que continuam a deixar isto em branco, ou então, vocês sabem, basta pôr no Google, Motivation Letter, Erasmus, vocês têm um sem número de cartas que podem aproveitar, fazer copy-paste. Nós não vamos ver se vocês fizeram copy-paste, porque aquilo são 10 linhas. Agora, nós apanhamos aqui, ao ver as candidaturas, muitos prémios novos. Já num aluno de enfermagem a dizer que quer melhorar as competências de engenharia. Ou um aluno de fisioterapia a dizer que quer aquele país em particular porque a arquitetura é muito específica e quer aprender mais sobre aquilo. Portanto, leiam ao menos aquilo que estão a pôr lá. Ou então, gente que acha que nós gostamos de saber que gostam de viajar. Gosto muito de viajar. Eu também gosto. Não é nada que diferencie. Para terem aqueles 5 pontos,
apostem aqui um bocadinho. Não têm que escrever nada de extraordinário, mas escrevam alguma coisa que valorize a candidatura, senão, olha, mais vale deixar mesmo em branco e perdem os 5 pontos, ponto. Ok? Depois, temos também mobilidades efetuadas anteriormente. Como eu disse, vocês podem acumular experiências. Um aluno que tivesse feito estágio no quarto ano e que agora fosse concorrer para estágio pós-curso, iria ser penalizado um bocadinho, muito embora nós tenhamos aquelas tais vagas especiais para estes estudantes, para não vos tirarem vagas a vocês. Se elas não forem utilizadas, transitam para a mobilidade de estágio curricular. E depois temos um último critério, que é definido por cada curso em particular. Na enfermagem são 2 ou 3 disciplinas específicas em enfermagem. Na fisioterapia tem a ver com a média também a ensinos clínicos e tem um bocadinho a ver com a média com a classificação que é utilizada para vos pôr num ranking, para a escolha de locais de estágio. Portanto, é mais ou menos o mesmo procedimento. E, portanto, só este critério é que vocês não vão saber tão bem ou exatamente quanto é que vai dar, porque isto depois não é de 0 a 20, é de 0 a 15, e, portanto, ele é ajustado. E, portanto, até que podem não saber tão bem. Como é que nós calculamos ali a língua? Portanto, como eu já disse, independentemente do sítio onde vocês fiquem colocados, ou que estejam das opções, nós vamos ver as opções e vemos. Ok, temos Espanha e só temos Espanha. Vamos então considerar inglês e espanhol. Tem B2 de espanhol. Tem B2 de inglês. Ok, 2,5 mais 2,5, divide-se por 2, 2,5. Espanha sai dali. Agora, italiano, francês, inglês, níveis diferentes. Chamamos o nível de cada língua, ok? E dividimos pelo número de línguas. Vocês conseguem perceber exatamente que classificação é que vão ter até ali ao critério 5. Está bem? Se bem que a motivação é um bocadinho subjetiva, é verdade. Mas como eu disse, se vocês investirem um bocadinho, acho que não vai haver esta perda de pontos. Alguma questão em particular? Nós vamos estar então disponíveis na próxima semana, durante a manhã, para fazer atendimento via Zoom, portanto não estamos aqui presencialmente, mas vocês aqui podem entrar na sala. Diga? Não conta. Não conta. Neste momento, quando nós falamos de mobilidades anteriores, é só aqui. Ensino superior, SESC. Está bem?